Olá, estimados alunos e alunas, estamos aqui novamente para a segunda parte, da nossa aula. Hoje a nossa aula, o tema da nossa aula, disciplinas é arte, educação e multimeios. No primeiro momento, nós realizamos um diálogo, uma conversa em relação a entender esses multimeios presentes na nossa sociedade, no nosso dia a dia, e também dialogando sobre a evolução dessas tecnologias, desses multimeios. E agora, nessa segunda videoaula, eu gostaria de citar, de falar com vocês em relação de alguns multimeios que podem ser listados como categorias, ok? Que a gente pode entender que são esses multimeios, que fazem parte lá da tecnologia da informação. Por exemplo, o som, o áudio, como discos, fitas gravadas, lembra aquelas fitas gravadas antigamente? Podem ser compreendidos como multimeios dessas tecnologias. Imagens classificadas como paradas, por exemplo, fotos, slides, que nós utilizamos muito slides no nosso dia a dia, no nosso trabalho, para mostrar alguma coisa. Radiofotos, um quadro parado, também são multimeios. Vídeo, fotos e etc. Veja, então tudo isso são recursos de multimeios, que podem ser entendidos como imagens paradas, mas também tem as em movimentos. Quais são elas? Os filmes são multimeios em movimentos, filmes, videocassete, lembra aquele videocassete? Também são imagens em movimentos, são imagens classificadas como em movimento por meio de vídeos, fita cassete, videotapes, as videoaulas que são em movimento, Nós também podemos falar como os sons também são recursos, por exemplo, quando você está ouvindo alguma música, ouvindo uma aula, ouvindo algum áudio, Então, matérias de programas, Por exemplo, instruções programadas como artefatos, incluídos os mapas que às vezes nós utilizamos em sala de aula, dentro da área da educação, pensando aí na área da educação. Também nós podemos citar combinações entre formas de jogos educativos e kits de jogos, enfim, tudo isso são pensando aí na questão de multimeios dentro da arte, e da educação, Eu acho muito legal de falar dos jogos educativos, Por quê? Porque esses jogos educativos nós usamos muito dentro da área da educação, E também eles podem ser utilizados pensando na arte, Também pode ser utilizado quando a gente fala aí na questão da arte, desenvolvendo jogos educativos, junto com as crianças, proporcionando isso não só com crianças, mas também com jovens ou com adultos, É importante também de falar de jogos, porque isso colabora, contribui, significativamente para uma melhoria, Eu fiz um curso deixa eu ver se eu vou me lembrar o nome, acho que é ludoterapia, bem interessante. E aí eu lembro que na época eu fui visitar um bar, e que é um fenômeno, gente? E esse bar é o seguinte, eu não me recordo o nome do bar, eu vou tentar ver, mas se você jogar em alguma coisa bar com ludo, com jogos, enfim, você ia até esse bar, olha que interessante. Aí você podia pedir uma bebida, uma pizza, alguma coisa assim. E lá você poderia escolher a mesa que você queria sentar e os jogos, daí tinha um cardápio de jogos. E você com seus amigos, vocês poderiam escolher o jogo que vocês gostariam de jogar. Então eu lembro que a gente pegou dama, pegou ludo, tinha um jogo de guerra, foi muito interessante. Então você ficava horas jogando com seus colegas, interagindo, E tomando um drink, comendo, bebendo. Então, era um lugar bem bacana, Acho que a condição inicial, você tinha que entrar dentro desse bar, salvo engano, e você tinha que deixar o celular. Ao entrar, você
você deixar o celular. Porque sabe quando você sai, eu já vi muito isso, que você vai em algum restaurante, algum bar, as pessoas em vez de socializarem, conversarem, elas estão lá com o celular na mão, conversando, né? E aí é bem interessante esse bar, né? A proposta que ele traz, esse recurso, né, de trabalhar com esses multimeios, que seriam jogos, né, educativos, jogos interativos, né? Então eles retiram o celular, essa tecnologia, um desses meios, e trabalha com essa questão dos jogos da interação. Isso é bem interessante, tá? Para quem pensa aí num atendimento com terapia, com jogos, com essa questão da arte, eu acho desse entrosamento, dessa interação, é muito importante vocês pensarem nesse exemplo que eu dei, porque a gente vive numa loucura muito grande, né, na sociedade. Nós estamos numa sociedade mediatista, né? Sociedade para ontem, né? Tudo muito rápido, né? Coloca o macarrão em 3 minutos, está pronto. Uma sociedade instantânea, né? E qual o momento que a gente para poder refletir, para poder compreender, para voltar-se para si, né? E esse atendimento com essas terapias são extremamente favorável, né? Então é importante, eu acho isso de extrema urgência, a gente parar um pouquinho, ter essa tomada de consciência e pensar em outros recursos tecnológicos que podem favorecer, trazer uma maior tranquilidade, uma maior conforto, uma maior qualidade de vida, né? Então, isso sempre bate muito quando a gente pensa nesses recursos, que muitas vezes a gente acaba se apoiando nesses recursos como bengalas, e aí eu acho que tem que ter um certo cuidado, né? Porque muitas vezes a gente vê em alguns lugares, né, pais com crianças, que na hora de ir em restaurante, em vez de estar socializando com a criança, ele dá um celular para a criança, ou dá um tablet para a criança ficar quieta e interagir com aquele recurso, né? E aí acaba perdendo aquele momento com a família, porque está conectada no meio de comunicação. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Eu acho que sim, utilizar esses multimeios a nosso favor, né? Pensando neles, mas tomar cuidado um pouco com essas tecnologias, com esses recursos, né? Uma outra coisa que eu gostaria de falar desses multimeios são as bibliotecas digitais, né? O quanto elas evoluíram e facilitaram as nossas vidas como dentro da área da educação, né? Vejam, antigamente, para a gente poder ir na biblioteca, a gente tinha que ir lá fazer silêncio, entrar, pesquisar um livro, procurar, escrever, né? E hoje você consegue ter acesso a várias bibliotecas com recursos digitais. Então, veja, esses multimeios têm sido utilizados muito com essas bibliotecas digitais. Então, é importante falar sobre isso. Tem um artigo muito interessante de uma revista da USP que vai falar desses recursos de multimeios, das tecnologias em relação ao ensino e aprendizagem. E ele vai falar muito desse recurso da biblioteca digital, né? Que é um recurso, que é um modo, se assim eu posso afirmar, né? De se pensar essa questão desses multimeios, né, voltando aí para nosso dia a dia, para a questão da educação, que é essas bibliotecas digitais, ok? Então, veja só, a gente está vivendo uma era de telemática, que a maioria dos professores tem livros, textos, né? São apostilas, algumas escolas, principalmente escolas particulares, fazem a opção por apostila, exposição oral, instrumentos pedagógicos e didáticos em sala de aula. Porém, ainda há uma relutância em se utilizar recursos que não se derivam, né, da cultura escrita, né? Veja, não é só uma relutância em relação aos educadores, mas eu digo também uma questão, né, que a gente se depara com despreparo, né? Eu ia falar desespero, mas também despreparo, né? Em relação ao desconhecimento do docente, né? Porque agora eu tô pensando na educação, em relação às novas possibilidades de ensino tecnológico. Isso é sério. Mas não é só isso. Eu acho que esse despreparo, né? E até mesmo essa angústia de saber lidar com essas tecnologias, elas vão sendo aos poucos superados. Né? Principalmente por parte dos nós educadores, e nós estamos vivendo uma era muito disso. A gente fica desesperado, nós educadores ficamos desesperados tudo, mas no fim nós vamos atrás e conseguimos obter uma informação.
A minha maior preocupação é quando a gente pensa do outro lado, quem são os nossos alunos. Se todos de fato têm acesso a um aparelho com uma internet, né? Geralmente são quem tem os pais com aquela internet do computador, 4G, 3G, e se baixa um vídeo, acabou a internet, o pai nem a criança tem como usar esses recursos, esses multimeios a favor deles, né? Então, veja, é uma preocupação muito preocupante, é bem redundante, mas é isso, de tentar compreender esse momento que nós estamos vivendo nessa era dessa tecnologia, né, desses multirrecursos. Porque, em contrapartida, a gente tem um profissional que precisa buscar o conhecimento dessas novas possibilidades do ensino com tecnologia, seja na arte, seja no atendimento terapêutico, enfim, seja em diversas modalidades. Mas se você precisa saber se na outra ponta, ou seja, o seu paciente, o seu aluno, né, essas famílias, elas estão adaptadas com recursos que vão conseguir acessar esses multimeios dessas tecnologias, né? Então aí está presente para nós docentes, para nós profissionais, né, esse grande desafio para realizar de fato a garantia de um recurso, né, com métodos de comunicação que possam de fato ser eficazes, né, na nossa atuação dentro da educação, dentro da arte, dentro do nosso atendimento, seja dentro do atendimento clínico de um arteterapeuta, dentro do atendimento de um psicólogo, enfim, em várias dimensões, né? Então, veja, essas metodologias da comunicação com a educação e a escassez de educadores e comunicadores com a vivência da formação, que é uma formação interdisciplinar, né, nessas duas áreas da educação, da tecnologia, desses multimeios, né, desses profissionais que trabalham com isso, né, precisa de ter essa aproximação, né, precisa de reduzir esse distanciamento histórico, que se assim eu posso afirmar, da tecnologia em relação à vida cotidiana, né. A gente precisa trazer essas tecnologias cada vez mais, esses sistemas cada vez mais da informação para o nosso cotidiano, e esse, na minha opinião, e de muitos autores, é o grande desafio, né. Nós já vivemos muito com isso. Quem aqui não vive ali com o dedinho no WhatsApp, né? Quando eu falo que a gente já acorda de manhã pensando, deixa eu ver o que tem aqui no meu e-mail, deixa eu ver o que tem pensando aqui no meu WhatsApp, lendo e vendo as coisas que as pessoas estão postando, tudo. Então, veja, nós já estamos vivendo uma era, né? Essa era, sem dúvida, isso não há dúvida, cogitação de dúvidas, né? Que nós já vivemos essa era desses recursos, né? Desses multimeios. A questão é como a gente pode, né, de fato, trabalhar isso e trazer isso para dentro do nosso tema da nossa aula, que é pensar na educação e na arte, né? A gente sabe que muitos recursos estão sendo utilizados, né? E esse momento que nós estamos passando, né? Da crise mundial em relação à questão dessa pandemia, nós estamos trazendo esses recursos tecnológicos para o nosso dia a dia, né? Para as nossas aulas, né? E isso, veja, essa aula, essa videoaula, tudo isso são recursos, são multimeios tecnológicos que vêm favorecer. Então, veja, vocês poderiam estar presencial numa sala de aula comigo numa lousa falando, mas vocês estão aí na casa de vocês, fazendo as coisas de vocês, ouvindo a aula e fazendo tantas outras coisas, veja, sem perder tempo de transporte para ter que chegar até a aula, né? Tem gente que perde mais de uma hora para chegar, depois mais de uma hora para voltar. Veja, são 2 horas do dia de vocês que vocês perdem com transporte para ir e vir. E essas 2 horas vocês podendo assistir, por exemplo, por meio desses recursos de multimeios, né? Esse áudio, essa audiovisual, essa aula aqui, vocês estão favorecendo a qualidade de tempo de vocês e tendo praticamente a mesma aula que teria se eu estivesse falando presencial. Não é isso? Então, veja, esses sistemas estão vindo, esses meios eletrônicos de comunicação, de massa, né? Eles estão aí, né? E a gente tem que trazer isso, usando isso a nosso favor, né? E a gente tem que pensar também que essa inserção dos meios eletrônicos de comunicação, né, na sociedade, ela está sendo avassaladora, né? Ela é irreversível. Se eu falar para vocês que não tem como a gente reverter esse processo, não existe, né?
Não há como contestar o poder de difusão da tecnologia, do rádio, da informática, né, da televisão, das redes de tecnologias digitais, né? E eles estão aí, né? Eles atingem instantaneamente, simultaneamente, milhões de pessoas em diferentes pontos do nosso planeta, né? Essa minha videoaula, se eu colocar no YouTube, ela pode chegar em qualquer lugar do nosso planeta. É curiosíssimo pensar nisso, né? Veja, uma programação de audiovisual diversa, ela pode atingir, né, um estilo assim imenso, uma imensidão de pessoas ao mesmo tempo, né? Esse conteúdo, ele seja esse conteúdo de informação, seja um conteúdo de aula, seja um conteúdo de entretenimento, né? Sejam estímulos ao consumo material, simbólico, veicular, informações comprometidas com as classes dominantes, que predominam essas mensagens fragmentadas, né? Em relação à formação de uma opinião pública voltada para a construção de uma cidadania, que pouco, né, contribui para o fortalecimento, se assim posso afirmar, né, para essa superação dessas desigualdades. A gente vê um arsenal de informações dentro desses recursos tecnológicos, vou citar o YouTube, e a gente fica vendo quais dessas informações, né, que seriam selecionar essas informações, né, são de fato importantes para a vida das nossas crianças, dos nossos jovens, de nós mesmos enquanto formadores de opiniões, né? Então você vê vídeos que você fala, meu Deus, que tipo de opinião estão formando, né? Ou ainda a gente vê, por exemplo, desde quando tomar banho numa banheira de Nutella, isso traz uma construção de uma cidadania, né? Superação das nossas desigualdades sociais, um banho numa banheira de Nutella. E as nossas crianças veem isso e compram essas ideias, né? Eu lembro que quando eu iniciei o ano letivo com os meus alunos, eu perguntei, eu sempre faço essa pergunta, eu tô há 12, 13, agora acho que 14 anos na educação, eu estou. E toda vez que eu entro na sala de aula, eu pergunto para as crianças o que vocês querem ser quando crescer. E antes eu me surpreendi com a resposta, eu quero ser jogador de futebol, era muito jogador de futebol, né? As meninas, eu quero ser modelo, não sei o quê, né? E a grande maioria dos meninos eram jogadores de futebol. Esse ano eu entrei na sala de aula, depois de ficar afastada por licença maternidade, enfim, mestrado, e eu retorno para a sala de aula. Aí eu pergunto para os alunos o que eles querem ser quando crescer. Eles querem ser nova profissão, YouTubers. Então veja, tá aí. É um recurso, né? Multimeios, e eles estão aí. E entender isso dentro do nosso trabalho, da nossa prática docente, ou dentro do atendimento, né? Do pensar da arte, como trazer isso para o nosso dia a dia, como desenvolver isso, né? E como trazer isso, essas ferramentas a nosso favor, é um grande desafio, né? Então veja aí, nós estamos caminhando aí para o final da nossa videoaula, né? E eu acho que a internet, ela tornou-se ao mesmo tempo um transmissor e um receptor, né, audiovisual planetário, né, de todas as mídias verbais, sonoras, não verbal e enigmáticas, né, que está disponível no nosso século XX e que possibilita essa comunicação audiovisual interativa para todas as pessoas com acesso a computadores que estejam plugados numa rede, né, dando a esse navegador o controle remoto virtual, né? Você pode entrar num vídeo, sair, entrar no outro. Você joga alguma coisa, eu não sei isso, eu vou lá jogar no Google, vou dar um Google aqui, né? E você tem esse número de canais também no YouTube que você pode navegar, pegar uma receita, caderninho de receita para quê, né? Você vai lá e já monta lá, qualquer receita você já encontra, né? Então veja, a gente tem esses contatos virtuais, esses entretenimentos. E pensar nisso, né, dentro da nossa formação é de extrema importância, né, dentro do nosso dia a dia enquanto profissionais, né, seja da arte, seja da terapia, seja da educação. E eu tô pensando muito, falando na nossa aula, que é essa questão, né, do nosso tema da aula de hoje, que é a arte, educação e multimeios. Então veja, gente, aqui foi um diálogo que nós traçamos, uma narrativa, pensando nessas questões, ampliando esses discursos. Eu tô deixando algumas perguntas para vocês, que vocês vão responder e me mandar depois, tá ok? Essas respostas são respostas de múltiplas escolhas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês quiserem fazer algum comentário, eu estou à disposição. Muito obrigada pela paciência aqui de ouvir a nossa aula, muito agradecida. E qualquer coisa, eu estou à disposição.
Até já, até a nossa próxima aula. Um beijo, tchau, tchau.